Muito bem, pessoal, dando continuidade, vamos para a segunda parte dessa videoaula, né, de conceitos introdutórios para o estudo das funções, e a gente estava falando sobre a noção, a ideia de funções. E a gente viu que existe um emprego de termos aqui para as variáveis. Muito bem. Neste caso, qual é a lei de associação? A lei de associação é aquilo que a gente mais associa à palavra função, que é a fórmula matemática. É aquela equação que faz a ligação entre as duas grandezas do problema. Aqui está, pessoal, a tabelinha que a gente montou no começo do problema para interagir melhor com os valores, né? Então vamos fazer o seguinte. Coloquei aqui a mesma tabelinha, ó, só lembrando que a quantidade de gasolina, né, que é dada em litros, a gente vai chamar de X, e aqui o preço a pagar, né, que é dado em reais, a gente vai chamar de Y. E como é que a gente havia construído ela, né? A gente construiu ela assim, ó. Se o preço de 1 litro é 2,30, é 2,30 vezes 1, embora essa conta a gente não faça. Mais 2 litros, tu faz 2 vezes 2,30 e tu tem o preço a pagar. Com 3 litros de gasolina, o preço a pagar vai ser 3 vezes 2,30. E assim sucessivamente, até o preço final. Vocês perceberam que a coluna do preço, ela tem um 2,30 fixo, que é o preço de 1 litro? Pois então, a gente pode dizer assim, ó, que ó, o 2,30 aparece fixo aqui para todo mundo, e essa coluna aqui do lado de cá, o que é? Ela é justamente a coluna da quantidade de gasolina, que é X, e aqui está variando, ó, variando, por isso aqui vai uma variável. Então como é que eu chego no preço? É sempre 2,30 vezes a quantidade de gasolina. E o resultado disso aqui está nessa coluna que é o preço, que é o Y. Então isso aqui é como a gente faz para calcular o Y. Então a gente pode dizer o seguinte, que a lei de associação, ou a fórmula matemática, ou aquilo que a gente mais chama de função em si, porque quando a gente fala a palavra função, a gente imediatamente lembra da fórmula, ela não é só isso, né? Mas a gente lembra da fórmula, ela vai ser escrita assim, ó. O valor de Y, que é o preço a pagar, é igual a 2,30 vezes o X, que é a quantidade de gasolina que vai ser colocada. Ou como o Y varia em função de X, ou como o Y é uma variável função de X, a gente pode escrever assim, ó, f de X. A gente não separa, né, a priori, esses dois termos aqui, tá? Ele é uma coisa só, ele representa o Y. Ele só está dizendo que essa grandeza aqui varia em função daquela, ok? Se em vez de X eu colocasse, sei lá, L de litros, aqui seria F de L. Ou se eu escolhesse colocar no lugar de X, G de gasolina, aqui seria F de G. Só para dizer que isso aqui vai variar em função daquilo lá, tá? Mas continua sendo a variável dependente. Quanto pagará para abastecer 35 litros de gasolina? Olha, pessoal, agora que eu tenho a fórmula, eu posso resolver ou solucionar qualquer pergunta associada à quantidade de gasolina e preço. Note que eu fiz uma tabelinha com alguns valores, mas eu poderia fazer uma tabela completa agora, né? Com todas as quantidades possíveis de litros de gasolina. Embora, dependendo de como eu considerar isso aqui, a tabela poderia ficar muito grande. Você já notaram que quando a gente vai abastecer, e se tu fala assim, ó, eu quero botar 35 litros de gasolina. O frentista vai lá e coloca no painelzinho das bombas, né? Ele digita 35. Como é que a bomba sabe se 35 que ele digitou, né, é 35 litros ou 35 reais? Tem um botãozinho lá que o cara aperta para dizer se aquele 35 é litros ou reais. O ato de apertar aquele botãozinho, a gente faz aqui de forma analítica. A gente sabe que o 35 litros, né, foi associado à letra X. Então, esse aqui, ó, é o apertar o botãozinho. A gente está dizendo para, no caso, o frentista, quando aperta lá o 35, tem um botãozinho lá que ele diz que esse 35 é litros de gasolina, ele está informando para a máquina poder interagir com a função que ela tem lá no seu circuito eletroeletrônico, para ela saber como calcular a quantidade que vai ser colocada. Assim, de maneira simplificada, né, é basicamente isso. Então a gente faz isso, ó, o 35 a gente sabe o que é litros de gasolina. Então a gente denominou para o X. Então aqui, ó, X35. Se ele deu 35, que é o X, a gente sabe que ele só tem como perguntar, no caso num problema clássico de funções, quanto que ele vai pagar, que é o Y, ok? Então, ó, assim eu posso escrever a funçãozinha. De primeiro momento eu estou usando essa simbologia. Descobrimos o X, coloco o X, sai o Y. E assim vai. Olha lá, ó. 35 no lugar do X, executa a multiplicação. Então, esse símbolozinho aqui é então, nós temos 80
R$2,50. É isso que a gente vai pagar para abastecer 35 litros de gasolina. E o bacana de uma função é o seguinte, já vou adiantar para vocês. Toda vez que tu colocar um valor de X, né, vai ter um único Y. Isso parece óbvio, né? Mas algumas fórmulas matemáticas que a gente encontra no decorrer dos nossos estudos, elas têm outra característica. Um valor de X pode ter mais que um Y. Para o conceito de função, já estou adiantando para vocês, quando tu põe um valor de X, só tem um valor de Y. Tá? E por isso que ele vai ter esse nome de função. Ok? Porque outras relações matemáticas que tu coloca um X e ele resulta em mais valores de Y, elas não são qualificadas como função. Simplesmente como uma relação matemática. Então, função é uma qualificação especial para relações matemáticas, relações entre variáveis. Certo? E essa relação de função, que para nós aqui ela vai ter só duas variáveis, o contrário também é válido. Tá? Quantos litros abastecerá pagando 50? Se é R$50, a gente sabe que os R$50 é Y. Então a gente já identificou que os 50 é Y. Na hora de substituir na funçãozinha, nós vamos colocar o 50 no Y, olha aqui, ó. E aí resolve a expressão que está aqui, que é uma equação no primeiro grau. O 2,30 passa para lá dividindo. E eu imagino que vocês estão acostumados a colocar esse cara para lá. Você pode fazer isso, mas eu vou fazer direto aqui. 2,30 multiplica o x, então passa para lá dividindo, operação inversa. Olha aí, ó. Né? Não curto escrever assim, desse formato aqui, mas é por uma questão de apresentação aqui no slide. Tá? Executando essa divisão, então temos que o x, esse símbolo aqui, ó, é igual aproximadamente, né? 21,7 o quê? Vamos dar a respostinha certinho. 21,7 litros, esse símbolo aqui é porque aproxima, né? É um valor aproximado, porque se o número tem mais casinhas após a vírgula, a gente vai deixar uma casinha só, tá bom, né? Eu vou poder abastecer aproximadamente 21,7 litros, pagando R$50. Ok? Muito bem. A gente pode fazer uma representação gráfica dessa situação, problema? Podemos fazer. E podemos fazer no plano cartesiano, né? No R2, vamos lá. Fica assim, ó. Poxa, vamos trazer a nossa tabelinha lá que a gente usou para tentar ilustrar um pouquinho melhor. Uma função, ela pode ser representada de muitas formas. Ela pode ser representada por um plano cartesiano, que é uma maneira que a gente vai usar muito aqui. Ela pode ser representada por uma tabela e ela também pode ser representada pela forma matemática que a gente acabou de ver. Tá? São três maneiras de representar uma função e cada uma delas tem a sua vantagem. A forma matemática, a gente pode, através dela, construir todas as outras. E a gente também vai ver no decorrer do curso que quando você tem uma representação gráfica dessa, a gente consegue fazer o processo inverso. E em alguns casos, essa aqui também. Tá? A tabela é uma representação útil em alguns casos também. Só que tem que se tomar um certo cuidado, né? Mas vamos lá. Observe o seguinte. Por que a representação gráfica gera uma linha reta? A gente vai falar isso com mais detalhes depois, mas para que muitos já sabem, né? Porque a função que representa essa situação é uma função do primeiro grau. E a representação gráfica de uma função do primeiro grau é uma linha reta. Mas o que faz isso acontecer? Vejam aqui, pessoal, eu fiz uma modificaçãozinha na tabela. Ó. Vocês podem notar que se eu aumentar a quantidade de gasolina de 1 em 1, o preço que eu vou pagar vai aumentar sempre em 2,30. É claro, né? O preço de 1 litro é 2,30. Então, se aqui para cá eu acrescentei 1 litro de gasolina, eu estou acrescentando 2,30 no preço. E notem, isso vai acontecer se eu aumentar sempre o X de 1 em 1. Se eu aumentar de 2 em 2, aqui já muda o valor, certo? Então, sempre aumentando o X de 1 em 1, ou seja, aumentando o X sempre na mesma proporção, sempre na mesma taxa, eu tenho o Y aumentando sempre na mesma proporção, sempre na mesma taxa. Então, a gente diz que uma função do primeiro grau é aquela que tem a taxa de variação constante. Ou seja, o Y sempre aumenta na mesma proporção se eu aumentar o X de 1 em 1, por exemplo. Então a gente diz que a função do primeiro grau é aquela que tem a taxa de variação constante, que nesse caso é 2,30. A gente já ouviu um termo parecido com esse. O cara fala assim, ó, essa semana, né, a variação média do dólar foi 20 centavos por dia. Então ele está dizendo que, em média, né, cada dia que passou da semana, o dólar variou 20 centavos. No caso, para mais, né, se for dito assim. Porque ele pode ter uma variação negativa também, aí significa que ele diminuiu, né, menos 20 centavos.
ok? Então a função é do primeiro grau, porque à medida que eu vou aumentando cada valorzinho de x aqui, é como se essa linha reta fosse uma escada com um degrau bem pequenininho, ela fosse subindo de 1 em 1. Tá? E nós temos uma linha reta. Mas a gente vai tratar um pouquinho melhor de função do primeiro grau mais adiante. Mas já podem aceitar isso como verdade, né? E eu garanto para vocês que é. Muito bem. Nesse caso aqui, ó, para a gente falar o termo correto, isso aqui não é uma reta. Porque uma reta, do ponto de vista matemático, né? No dia a dia a gente não trata assim, do ponto de vista matemático, ela é uma figura infinita. O que vocês têm aqui, ó, é um pedaço de reta. Tá? Eu até faço uma analogia assim, né? Que no dia a dia a gente fala, isso aqui é uma reta, mas normalmente uma rua, uma reta, ela tem começo e fim, então ela deveria ser chamada de segmento de reta. Mas, às vezes a gente fala assim, o senhor pega essa reta aqui e vai toda a vida. Se eu falar assim, está correto, né? Porque se pegar uma reta, ela é infinita, e se é infinita, vai toda a vida. Tá? Mas tudo bem, é só uma analogia para ver que tem uma diferença do vocabulário que a gente usa, né, no cotidiano e um termo especificamente técnico da matemática. Isso aqui é um segmento de reta, ou seja, um pedaço de reta. Tá? Qual o domínio da função? Agora temos uma palavrinha nova aqui. O domínio, pessoal, é o conjunto de todos os valores de x que tu vai poder utilizar numa função. Nesse caso aqui, né, seria quais as quantidades possíveis de gasolina que eu poderia colocar no tanque daquele carro ali que tem 50 litros. Então eu tenho que especificar todas. É só você pensar o seguinte, a máquina que vai calcular o preço, vai colocar a quantidade de gasolina no seu carro, ela tem que aceitar basicamente qualquer quantidade que você pedir, certo? Mas nós vamos definir da seguinte forma, o domínio, que é o conjunto, né, das quantidades possíveis de gasolina, a gente associou a variável x. Então a gente escreve assim, o domínio é o conjunto de um monte de números. Então a gente vai lançar mão daquela representação que a gente viu de intervalo. É um monte de número que pertence a conjuntos reais. Certo? Aqui a gente até pode discutir, né, pessoal, a questão conceitual, porque eu poderia colocar números racionais aqui que estaria bem pago, né? Números racionais, tá? Porque o número racional ele tem infinitas casas após a vírgula, tal, né? E a quantidade de gasolina tu não consegue medir com tanta precisão assim, tal. Então a gente poderia colocar racionais. Mas vamos extrapolar, porque a gente tenta trabalhar com números reais de maneira geral. Então, o conjunto de números que fazem parte da quantidade de gasolina é um conjunto de números que pertencem a reais. Tá ok? Essa quantidade vai variar de 0 a 50. Podendo ser 50 e podendo ser 0. Novamente aqui a gente tem uma questão que é discutível. Discutível porque se tu colocasse racionais aqui não estaria errado. E se tu tirasse o 0 aqui também estaria errado. Tá? Porque tu iria até o posto de gasolina e não colocaria a quantidade de combustível. Não teria sentido, né? Mas você pode colocar, considerar 0, porque você pode ir no posto de gasolina e necessariamente não abastecer. Sei lá, ir na conveniência e comprar um chocolatinho, alguma coisa do tipo. Tá bom? Mas tirando essa analogia até bastante pitoresca, né? A gente vai deixar o 0. Mas se tu tirasse o sinal de igual aqui, também não teria errado, né? É uma questão interpretativa do problema. Tá? Porque se tu não pedir para o cara botar zero litro de combustível, vai pagar R$0, ou seja, não vai pagar e não vai ter gasolina. Tá? Então não estaria errado, ok? Do ponto de vista lógico, assim não estaria errado. A gente vai definir isso como o domínio dessa função, que é o conjunto de todos os valores que tu pode usar para x nessa função. E que tu sabe que todo valor de x que tu usar vai remeter a um valor de y. Tá? Porque a gente vai definir sempre os valores de x que tu pode usar. Porque tu garante que ele vai ter uma resposta para y. E essa resposta para y, ela sempre vai aparecer num conjunto que a gente vai chamar de conjunto imagem. A imagem da função, que é o que vai surgir, que é o que vai aparecer, por isso que é uma imagem, o que vai refletir, que vai estar ligado aos valores de x. Olha como é que eu vou escrever o conjunto imagem. O conjunto imagem é um conjunto gerado pelos valores de y, né, que nesse caso são o preço a pagar, tais que esses valores de y vão variar de 0 a 115. O preço mínimo que eu posso pagar seria 0, que eu não pagaria nada, e até o preço máximo 115, porque foi definido o tanque de combustível com 50 litros. Claro, pessoal, se aqui eu deixei o 0, aqui eu deixo o 0 também. Se eu tirasse o sinal de igual ao 0 aqui, eu tiraria aqui também. Legal? Se aqui eu botasse racionais, colocaria racionais aqui também. Vamos colocar real, porque a gente vai considerar todos os números. Mas alguém poderia dizer assim, vamos senhor, mas eu... Aqui na tabela está 1, 2, 3. Mas lembre-se, a tabela a gente fez para ajudar o entendimento do problema. Eu não posso colocar
3,5 litros de gasolina. Os valores de Y aqui por si só já são númerozinhos quebrados, né? Reais, né? Tá? A gente não ia colocar inteiro em hipótese nenhuma. O que a gente fez é definir que eles são positivos ou zero, né, pessoal? Percebam isso, né? Mas eu posso colocar 45,3 litros de gasolina, né? A gente viu agora há pouco que... Vamos até voltar aqui, ó. Né? A gente chegou com R$50 lá, ó, a quantidade de litros de combustível não deu o número exato, tá? Não deu inteiro, tá? Então a gente pode considerar também aqui, ó, que eu posso botar menos que 1 litro de gasolina, certo? Eu não cheguei com um carro lá e com um tanque de combustível com 50 litros, cheguei com um aeromodelo, exagerando aqui o exemplo, né? Coloca aí meio litro para mim, vai colocar 0,5, pode, ué? Tá? O que não poderia, se chegasse com uma quantidade no posto lá, quisesse botar pouca gasolina, o cara fala, não dá, porque o nosso sistema de abastecimento aqui na bomba não aceita menos que 1 litro, tá? Seria ruim isso, né? Mas como a gente está definindo aqui do ponto de vista matemático, a gente faz todas as situações possíveis, ok? Então vamos definir o conceito de função, tá? Baseado nesse exemplo, um exemplo relativamente simples, para a gente poder fazer uma associação, tá? Agora vamos fazer a definição matemática de função. Toda vez que eu tiver uma equação matemática, né, com duas ou mais variáveis, eu tenho uma relação entre essas grandezas, entre essas variáveis. A função não é qualquer relação, é uma relação especial. Se eu definisse para vocês em primeiro momento isso aqui, ó, poderia parecer para alguns bem estranho, né? Essa aqui é a definição formal de função. Sejam A e B dois conjuntos não vazios, f uma relação de A em B, essa relação f é uma função de A em B, quando cada elemento x desse conjunto A está associado e apenas um elemento y do conjunto B. Ficaria um pouco vago, né? Mas agora, isso aqui é representação em diagrama exatamente do que está aqui. Agora vamos tentar fazer um paralelo disso aqui, ó, com o que a gente acabou de ver no nosso probleminha do posto de gasolina. O domínio lá, o que era? Era a quantidade de gasolina. Então a X1, X2, X3, vamos pegar só com 3 situações, são 3 possibilidades de abastecimento. Lá eu tinha muito mais. Então essa representação de diagrama aqui, ó, ela é conveniente quando o conjunto A, que é o domínio, é um conjunto finito. Que eu tenho 4, 5 elementos, 3, 10, 20, 30. Lá eu tenho uma infinidade de possibilidades de quantidade de gasolina que eu posso colocar naquele veículo. Então essa representação já não ficaria tão boa lá, tá? Mas se tu quisesse, aqui poderia ser, ó, vamos, sei lá, 1, 2, 3 litros de gasolina. Toda vez que eu tenho uma quantidade, a função que a gente controlar, que foi definida com y, ela transforma ou calcula aquela quantidade de gasolina para um preço, que está aqui, ó. E cada quantidade de gasolina que eu colocar, naquele exercício é bastante óbvio, só vai dar um preço. Mas numa situação genérica aqui na matemática, às vezes não é tão óbvio, ok? Então cada valor de x, cada quantidade de gasolina, vai gerar um único preço. E o conjunto de todos os preços que a gente poderia calcular com todas as quantidades de gasolina, esses preços possíveis aqui, ó, eles geram um conjunto de imagem, certo? Associado aos valores y. Então ele está falando assim, ó, sejam A e B dos conjuntos vazios, não vazios, não vazios. Então o domínio vai ter que ter as quantidades de combustível, né? E aqui tem uma diferençazinha, ó. O conjunto B é o contradomínio. O conjunto B é o conjunto de todos os valores de y que podem surgir através da função, certo? Tentando fazer um paralelo com o exercício que a gente acabou de ver do posto de gasolina, o preço máximo lá era quanto? É 115, né? Mas eu tenho outros preços possíveis acima de 115, 120, 130, 140, 150, sei lá. Só que aqueles associados até 50 litros estão aqui, ó. Então o contradomínio é uma expectativa, é o conjunto, vamos supor assim, de todos os preços que eu tinha lá no posto de gasolina para qualquer quantidade de gasolina. Como naquele caso específico o domínio estava definido até 50, que era o tanque de combustível do nosso veículo, eu só tenho uma expectativa de preços até R$115, eu tenho uma sobra aqui, tá? Então o contradomínio é a expectativa de valores de y. Aqueles que se associarem pela fórmula e pelo domínio que a gente usou, vão fazer parte do conjunto imagem, tá? Então a relação matemática que eu tinha lá, y igual a 2,30x, essa relação, ela é uma função, por quê? Porque cada quantidade de combustível do conjunto de preços, do conjunto de quantidade de gasolina,
está associada a um único preço que estava aqui. Tá? Por isso que é uma função. Os problemas que envolvem situações reais, né, de cotidiano e situações técnicas, científicas e engenharia, são funções. A gente só vai trabalhar no cálculo de função. Tá? O que não for função, para nós não tem sentido, porque todo o escopo de ferramentas matemáticas do cálculo estão associadas às funções. As que não são funções têm um tratamento específico. Ok? Então, para indicar que uma função, que a gente costuma chamar de f, tem domínio A, né, e contra domínio B, a gente usa essa simbologia aqui, ó, certo? A função vai de A para B. Essa flechinha aqui é para dizer que daqui é x e aqui é y. Aqui é domínio e aqui é contra domínio. Nota que essa anotação aqui não identifica o conjunto imagem, que vai ser importante para nós. Ele dá o domínio, que é o que manda, que tem os valores de x, e dá uma expectativa de valores de y, certo? O domínio, como é importante, ele tem até outros nomes, né? É chamado campo de definição, ou ainda campo de existência. Vamos fazer uma pausa aqui e a continuação dessa nossa aula está na outra parte da videoaula.